início ao nosso seminário, é necessário que comecemos pelo conceito da sociedade cooperativa. Então, o que vem a ser a sociedade cooperativa? Ela é estabelecida pela associação de determinados grupos de pessoas com objetivos em comum, como a prestação de serviços ou o desenvolvimento de determinadas atividades. Esse tipo de sociedade não deve ter como objetivo comum o lucro, mas sim o proveito comum dos cooperados. Então, como seria o funcionamento de uma sociedade cooperativa? O intuito do indivíduo que se torna cooperado é de buscar bens e capital com a intenção de favorecer os outros cooperados e não somente um ou outro. Todo cooperado é trabalhador da cooperativa e, consequentemente, cliente também. O objetivo da reunião entre os indivíduos é minimizar gastos vindos de fornecedores de serviços e produtos, reduzindo custos. Existem vários tipos de cooperativas, como a habitacional, a de saúde, a de trabalho, a de produção, a de agropecuária e entre outros. Existem 3 particularidades que é necessário mencionar. A primeira delas é que as sociedades cooperativas são regidas pela Lei 5.764, ou seja, elas têm legislação própria. A segunda é que elas também estão disciplinadas no Código Civil, a partir dos artigos 1093 ao 1096. E a terceira e mais importante delas é que elas são consideradas e sempre serão consideradas sociedades simples. De acordo com o artigo 982 do Código Civil, em seu parágrafo único está disciplinado que, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Em suma, a sociedade cooperativa é aquela sociedade onde seus sócios se reúnem, uns trazendo bens, outros trazendo serviços, com o intuito de baratear os exercícios dessas atividades econômicas. Diferentemente das sociedades empresárias, essas sociedades cooperativas não buscam o lucro, elas buscam a facilitação do exercício dessas atividades econômicas. Portanto, é importante lembrar que as sociedades cooperativas elas não são consideradas sociedades empresárias. Os cooperados não são empresários, eles participam das sociedades simples. Esse modelo de sociedade tem princípios muito peculiares que diferenciam as cooperativas das outras sociedades. Vejamos. O primeiro princípio é o princípio da adesão voluntária e livre, onde qualquer pessoa que se interessar em utilizar os seus serviços pode ingressar numa cooperativa, desde que o faça de forma livre e espontânea e esteja disposto a aceitar as condições da sociedade. O segundo é o princípio da gestão democrática, onde, na hora de tomar as decisões, todos têm direito ao voto. O princípio terceiro é o da participação econômica dos membros. Todos são associados e adquirem cotas para entrar na sociedade, assim como também têm direito de participar de todas as decisões da cooperativa. O quarto princípio é o princípio da autonomia e independência, onde todas as cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua que são controladas pelos seus membros. Acordos e parcerias podem ser firmadas desde que não afetem o controle democrático. O princípio da educação, formação e formação é aquele que defende que o modelo de sociedade, esse modelo, promove a educação e a formação dos seus membros para que esses possam contribuir de forma eficaz com o desenvolvimento das suas corporativas. O penúltimo princípio é o da intercooperação, onde todos devem se ajudar. Além dos associados de uma mesma cooperativa se ajudarem entre si, essa ajuda mútua também se estende para as relações entre diferentes cooperativas. O último princípio é o princípio do interesse pela comunidade, que é, basicamente, trabalhar para o desenvolvimento em comunidade. Esse é o principal objetivo das cooperativas que não visam fins lucrativos. Bom,
Agora iremos falar sobre as características da sociedade cooperativa. O Código Civil atual, no seu capítulo 7, fala sobre os direitos de empresa. Especificamente, no seu artigo 1094, fala sobre as características da sociedade cooperativa. Vejamos. Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa. Inciso 1º. Variabilidade ou dispensa do capital social. Inciso 2º. Concurso de sócios em número mínimo necessário à completa administração da sociedade, sem limitação de número máximo. Ou seja, a sociedade cooperativa tem um número ilimitado de associados. Todo aquele que tem interesse em participar, pode participar, desde que preencha todos os requisitos necessários. Porém, por ser uma sociedade singular, o número mínimo não poderá ser inferior a 20 pessoas físicas, conforme estabelecido no artigo 6º da Lei nº 5.764, de 71. Inciso 3º. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos na sociedade, ainda que por herança. Não se trata de uma impossibilidade de cessão ou de transferência das cotas das partes, e sim de uma limitação do direito de transferir para outra pessoa. Só pode transferir a quem preenche todas as condições para se tornar um cooperado. Aí sim será admitido nessa sociedade, desde que atenda todos os requisitos. Inciso 5º. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado. Inciso 6º. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tem ou não capital à sociedade, e qualquer que seja o valor da sua participação. Cada cooperado corresponde a um voto nas assembleias da sociedade cooperativa. O quórum para o funcionamento de deliberação da Assembleia Geral será computado em função do número de sócios cooperados e não do capital, assim também como a questão do voto. Inciso 8º. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Bom, sobre isso, o artigo 28 da Lei 5.764, ele especifica melhor o que trata nesse inciso. O que diz o artigo 28? O artigo 28, ele meio que obriga os cooperados a constituir dois fundos. Um fundo de reserva, destinado a reparar as perdas e atender ao desenvolvimento das atividades dos sócios, e um fundo de assistência técnica, a eles também, ou aos seus familiares, e dependendo do que esteja previsto no estatuto da cooperativa, até mesmo aos empregados dessa cooperativa. Caso haja uma dissolução dessa cooperativa, os fundos, por princípio, não poderão ser divididos pelos sócios, porque isso caracterizaria uma vantagem econômica e aflige um princípio do cooperativismo. Então, eles deverão ser destinados às instituições, sejam elas municipais, estaduais ou federais, de fins idênticos ou semelhantes. Dando continuidade ao tema abordado pela minha equipe, eu irei adentrar no assunto sobre responsabilidade dos sócios dentro da sociedade cooperativa. Ela pode se dar de duas formas, tanto limitada quanto ilimitada. Ela vai ser ilimitada quando o sócio responder solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E quando ela for limitada, o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelos prejuízos verificados nas operações. Alguns doutrinadores, como Maria Helena Diniz e Armando Campos, explanam que numa sociedade ilimitada, independente dela ter característica de natureza simples ou societária, os membros que compõem aquela sociedade não terão mais obrigação do seu capital total ou antes da integração. Sendo assim, eles não terão seus bens penhorados. Agora vamos falar um pouco sobre capital social. O capital social ele será fixado em estatuto e dividido em cotas partes, que serão integralizadas pelos associados, observando o seguinte: o valor das cotas partes ela não poderá ser superior ao valor do salário mínimo.
O valor do capital ele é variável e pode ser construído com bens e serviços. Nenhum associado ele poderá subscrever-se mais de 1/3 do total da cota parte, salvo nas sociedades em que a subscrição deverá ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda no caso de pessoa jurídica de direito público nas cooperativas, de eletrificação, irrigação e telecomunicação. As cotas partes elas não poderão ser transferidas a terceiros, estranhos às sociedades, ainda mesmo que por herança. Olá pessoal, dando continuidade aqui ao assunto, vamos agora falar sobre a parte de denominação. O nome das sociedades pode consistir em firma ou razão social, ou na denominação ou na designação, certo? Então, partindo desse pressuposto, entendemos que o nome comercial deste tipo de sociedade se constitui em denominação, né? O que traz o uso obrigatório da expressão cooperativa na sua denominação. Isso porque o novo Código Civil manteve essa obrigatoriedade do uso dessa expressão cooperativa em tipos de sociedade em questão, certo? Em seu artigo 159. E já na Lei 5.764 de 71, em seu artigo 5º, ele veda o uso da expressão, o uso do vocabulário banco em suas denominações desse tipo de sociedade, mesmo que alguma atividade faça referência a atividades bancárias, né? Porém, traz de forma facultativa o uso do vocabulário da expressão LTDA, que significa limitado, né? Então, essa expressão aí, de forma facultativa, pela responsabilidade dos sócios dessa administração. A administração da sociedade cooperativa é feita ou por uma diretoria ou por um conselho, ou ainda expressamente previsto anteriormente no Estatuto, outros órgãos de administração referente à administração desse tipo de sociedade. Tais conselhos, diretorias e órgãos de gestão de administração, né, são compostos exclusivamente por associados, né, eleitos em Assembleia Geral, no qual os mandados nunca deverão ultrapassar o limite de 4 anos e devem sempre renovar no mínimo 1/3 do seu conselho. Forma constitutiva, certo? Esta forma de sociedade deve constituir-se por deliberação geral em assembleia de seus fundadores, certo? Sob pena de nulidade, né? Deverá declarar obrigatoriamente os seguintes itens. Primeiro, a denominação da entidade, sede e objeto de funcionamento, o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados fundadores que assinam, bem como o valor e número da cota parte de cada um, certo? 3. Aprovação do Estatuto de Sociedade. E 4. O nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos associados eleitos para os órgãos de administração, de fiscalização ou de outros.